Olá! No vídeo de hoje vamos analisar a biblioteca QuickPID do Arduino. E eu vou dar um spoiler, eu acho que ela não funciona direito. Então vamos começar. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte nós vamos analisar o código dessa biblioteca e relacionar esse código com a matemática do controlador PID. E na segunda parte eu vou mostrar alguns testes para fundamentar a minha opinião de que essa biblioteca não funciona direito. Então vamos começar. Essa biblioteca QuickPID ela está disponível no gerenciador de bibliotecas do próprio software do Arduino. Se você clicar em mais informações, você será direcionado a essa página do GitHub, onde contém o código-fonte da biblioteca. Então nós vamos começar analisando o código da biblioteca pelo construtor do objeto. Então, aqui está o construtor de um objeto do controlador PID. Esse construtor recebe parâmetros de entrada. Esses parâmetros são 3 ponteiros para variáveis do tipo float, que são a entrada, a saída e o setPoint. Nós temos 3 variáveis do tipo float que definem os ganhos do controlador, K maiúsculo P, K maiúsculo I e K maiúsculo D. Nós temos uma variável do tipo float que controla se o proporcional será aplicado no erro ou na medida. Essa variável é uma variável do tipo float que deve assumir valores entre 0 e 1. E nós temos uma variável que é um flag que controla a direção do controlador. Como assim? Bom, nós temos processos em que a variável de saída ela aumenta conforme aumentamos a atuação do controlador, e nós temos processos cuja variável decresce quando nós aumentamos a entrada de controle. Um exemplo disso é um processo térmico. Um processo térmico, se eu tenho como atuador um resistor, se eu aumentar a potência, eu subo a temperatura. Agora, um processo térmico em que eu tenho como atuador um resfriador, como por exemplo uma geladeira, quando eu aumento a potência do atuador, eu diminuo a temperatura. Então note que esses dois exemplos eles têm direções contrárias entre si. E isso é contemplado por essa biblioteca do Arduino. Uma pequena coisa que pode causar confusão é a nomenclatura, porque ele considera input a entrada para o controle, que na verdade é a saída do processo, e output é a saída do controlador, que na verdade é a entrada do processo. Isso pode ser melhor visto nesse desenho. Note que my input, que é a entrada, é a saída do processo, e my output, na verdade, é a saída do controlador, entrada do processo. Voltando para o código. A primeira coisa que o construtor faz é passar os ponteiros da variável de saída, entrada e setPoint para variáveis internas da classe QuickPID. E ele seta um flag in alto como falso. O que isso quer dizer? In alto sendo falso é a mesma coisa que ter o controlador desligado. Ele não vai fazer nada, ele não vai computar uma ação de saída. Uma vez que nós chamarmos uma outra função que transforme in alto em true, em valor verdadeiro, então sim, o controlador vai começar a computar o valor de saída e aplicar no pino que você designou do Arduino. Feito isso, o construtor chama esse método chamado setOutputLimits. SetOutputLimits simplesmente muda duas variáveis internas da classe QuickPID que define os limites de atuação do controlador. Por default, esses limites são 0 e 255 porque são os limites de um pino analógico do Arduino. Mas, se você quiser limitar em outros valores, também é possível. Nós temos também a atribuição de um período de amostragem default, que no caso é 100.000 microsegundos, ou seja, 0,1 segundo. Nós temos
o ajuste da direção do controlador, que é aquilo que eu expliquei anteriormente. Por default, o código considera a direção direta, ou seja, aumentando a intensidade do sinal de controle, nós aumentamos a variável de saída do processo. E também nós chamamos dentro do construtor o método setTunings, que passa os ganhos e PON. E ele salva o último instante de tempo, que seria o instante de tempo inicial quando nós inicializamos o objeto do controlador. Vamos dar uma olhada dentro dessa função, desse método setTunings. setTunings é um método que recebe 4 parâmetros, K maiúsculo P, K maiúsculo I e K maiúsculo D, e PON, que nós já explicamos qual que é o significado. Ele atribui o valor de PON a uma variável interna do objeto e ele atribui algumas variáveis para fins de display, mas isso não é importante para nós. O que é importante é que ele ajusta esses ganhos ao passar para as variáveis internas do objeto pelo período de amostragem. Ou seja, Kp obviamente recebe o próprio valor de K maiúsculo P, Ki recebe K maiúsculo I multiplicado pelo período de amostragem, e aqui é o período de amostragem convertido para segundos. Kd recebe K maiúsculo D, agora dividido pelo período de amostragem em segundos. E nós definimos aqui duas variáveis, Kpi e Kpd. Kpi é uma combinação de Kp com o ganho integral, e Kpd é uma combinação de Kp com o ganho derivativo. É importante dizer que se você quiser alterar esse valor default do período de amostragem, você pode chamar um método específico para fazer isso. Agora nós vamos para o coração da biblioteca, que é o método que se chama compute. Compute é o método que você irá chamar dentro do seu código para calcular o valor de atuação do controlador PID. Como eu mencionei antes, ela só funciona se essa variável inAuto tiver valor verdadeiro. Caso contrário, o controlador estaria desligado. Agora vamos ver o que ela faz. Primeiro, ela calcula se uma ação de controle deve ser aplicada. Ela faz isso comparando o tempo atual com o último tempo de atuação e com o período de amostragem. E assim, ele aplica a ação de controle somente nos períodos de amostragem. Dentro do método compute, nós atribuímos a uma variável input o valor da entrada atual, lembrando que é a saída do processo, e nós temos uma variável dInput, que é a diferença entre a entrada atual e a última entrada. Nós temos o erro, que é o setPoint menos a entrada, que é a saída do processo. E nós temos um ajuste caso a direção do controlador seja reversa. E aqui nós temos a mágica. Note que ele divide o cálculo em dois casos. Se Kpi e Kpd são menores que 31, ele faz um cálculo utilizando ponto fixo, ou seja, variáveis do tipo inteira. Ele converte esses floats para tipo inteiro. Eu não entendo exatamente por que ele faz isso, mas eu acredito que seja por velocidade de cálculo. É mais rápido computar as multiplicações para ponto inteiro do que para ponto flutuante. E a proposta dessa biblioteca é justamente ter uma velocidade mais alta que as outras bibliotecas de PID. Caso essa condição não seja atendida, ela faz o cálculo com as variáveis em ponto flutuante, o que de fato poderia demorar um pouco mais. Uma vez que ele faz esse cálculo, e nós já vamos voltar nele, ele atribui a variável output_sum, o valor, e aplica as restrições, ou seja, verifica se o valor de saída do controlador está dentro daquela faixa atribuída. E uma vez que faz isso, ele coloca em myOutput o valor calculado. E atualiza tudo para a próxima iteração do controlador. Eu copiei esse código e colei lá no Canvas, e aqui nós podemos dar uma olhada no que esse código significa. Para escrever a equação, eu não vou usar o nome das variáveis, porque os nomes são mais compridos, mas eu vou usar as letras que representam o nome das variáveis. Então, se você se perder,
Você só consulta nesse desenho aqui para ver o que cada coisa significa. Nós vamos partir dessa linha de código aqui. O que nós temos? Output sum, que acaba sendo my output, é U, recebe a soma do que ele tinha no instante anterior, ou seja, U z na menos 1, mais KPI vezes o erro, menos KPD vezes D input. Bom, input é Y e D input nós sabemos que é a entrada de agora menos a entrada anterior. Então nós vamos substituir D input por aquilo que ela representa matematicamente. Lembrando que Z na menos 1 é o operador de atraso, ou seja, o valor daquela variável no instante anterior de amostragem. Eu vou colocar o Y em evidência aqui no último parênteses. E o que nós vamos fazer agora é substituir KPI e KPD por aquilo que eles valem em termos de ganhos proporcionais, integrais e derivativos. Se você não lembra, basicamente essa substituição é dada por essas 5 linhas de código aqui. Eu vou passar essa informação lá para o nosso Canvas. Aquilo representa essas duas expressões aqui. E se você quiser conferir para ver se eu não errei, basta voltar um pouco no vídeo e ver se essas duas equações estão de acordo com aquilo que está escrito no código. De posse dessa informação, eu posso substituir na equação do controlador. Eu obtenho essa equação, eu posso passar U vezes Z na menos 1 para o outro lado e deixar o U em evidência. E por fim, eu posso dividir os dois lados dessa equação por 1 menos Z na menos 1. E eu vou obter, no fim das contas, a expressão que vai aparecer na tela. E essa expressão, ela não parece em nada com a expressão de um controlador PID. E isso pode ser confuso porque é possível escrever a equação de um controlador PID de muitas formas. Mas o que são as primeiras coisas que chamam a atenção e que levam a crer que esse código está errado? Primeiro, lembra que 1 menos Z na menos 1, ele é um integrador. Nesse caso, nós não temos uma atuação proporcional sobre o erro. Porque uma vez que nós setamos Kp, e lembrando que P_on igual a 1, eu vou escrever aqui, ó, P_on igual a 1, seria a mesma coisa que aplicar o proporcional no erro, mas não é isso que a gente vê aqui. Se P_on for igual a 1, nós teríamos Kp vezes o erro integrado, e não Kp vezes o erro. Então talvez o correto seja considerar P_on igual a 0, o que seria equivalente ao proporcional na medida. E aqui, de fato, nós teríamos um controle proporcional na medida, mas não no erro. Ou seja, parece que essa biblioteca não nos dá a opção de aplicar um controle proporcional no erro. Uma vez que nós já analisamos o código, vamos testar isso que a gente falou na prática e ver qual que é o comportamento dessa biblioteca. Então aqui eu tenho um código muito simples e eu vou passar por ele para que nós conheçamos ele, como é que ele funciona. Ele inclui a biblioteca do PID direto do gerenciador de bibliotecas do Arduino. Ele cria as 3 variáveis e atribui valor para 2 delas. SetPoint igual a 5, a entrada, que é a saída do processo, igual a 5, e output, que é o valor que nós vamos calcular, que é a saída do controlador, valor que seria aplicado na planta. Eu estou definindo 3 ganhos, Kp igual a 50, Ki igual a 0 e Kd igual a 0, ou seja, eu tenho um controle puramente proporcional. E eu crio um objeto da classe MyQuickPID. Eu passo os 3 ponteiros das variáveis, eu passo os 3 valores de ganho,
eu coloco P1 igual a 1, ou seja, eu quero atuação proporcional no erro, e o sentido de atuação é direto. Eu inicio o serial e eu ligo o PID, ou seja, eu mudo o valor daquele flag, e no loop eu vou considerar dois casos. O primeiro caso é o seguinte: enquanto o tempo for menor que 5 milhões de microsegundos, ou seja, 5 segundos, o set point vai ser igual a 5. E depois disso o set point será ajustado para 6. O que isso causa? Sendo a saída do processo igual a 5, nos primeiros 5 segundos o erro será nulo, e depois dos 5 segundos nós teremos um erro de 6 menos 5 igual a 1, ou seja, erro igual a 1. Como o controlador é proporcional e tem ganho 50, a atuação que eu espero na saída é o erro 1 vezes 50, que é o ganho, ou seja, a atuação de 50. E eu computo a ação do controlador e ploto esse valor na tela. Então eu vou conectar o Arduino e vou passar esse código. Carregado, eu vou ir para o plotter serial, eu noto que a atuação está 0, e depois de um tempo, o que acontece? Ela integra e satura em 255, lembrando que o valor deveria ser 50. Isso está de acordo com aquilo que a gente viu no Canvas. A gente viu aqui que havia um integrador atuando mesmo no ganho proporcional. Então esse comportamento que nós vimos na prática, no experimento, é esperado daquilo que nós vimos da matemática. Mas não é o esperado se tratando de um controlador proporcional. Certo? Então talvez essa variável de atuação no erro, ela esteja de alguma forma invertida. Então nós vamos fazer o teste passando 0 aqui. Carregamos o programa. Note que esse programa ele não usa nenhum valor lido de pinos. Ele usa valores atribuídos por mim no código simplesmente para testar o comportamento da biblioteca de controle PID. Código carregado, vamos ver no plotter serial. O erro é 0 nos primeiros 5 segundos. E o que acontece depois? Nada acontece depois. Por quê? Porque o que está mudando aqui é o set point e não a saída do processo. E, portanto, o controlador não atua nesse caso. Ou seja, se a minha planta está em um determinado nível e eu aplico um degrau no set point para levar a planta para outro nível, esse controlador PID não se comporta da forma que seria esperada. Agora vamos avaliar o outro caso, quando o set point não muda, mas a entrada muda. Então nós vamos comentar essas duas linhas e descomentar essas duas. Nesse caso, o que acontece? Enquanto o set point se mantém no valor 5, a entrada passa de 5 para 4. Ou seja, nós ainda estamos fazendo com que o erro seja igual a 1 depois de 5 segundos de execução. Vamos passar a atuação do proporcional para o erro, passar esse código para o Arduino e ver o comportamento. Perfeito, passado, plotter serial, atuação nula nos primeiros 5 segundos e depois integra para saturação. Não é o comportamento esperado de um controle puramente proporcional. E o que acontece se nós passamos o parâmetro proporcional no erro para proporcional na medida? Agora nós vamos ter aquilo que nós esperaríamos de um controle proporcional. O valor da atuação passa para 50. Mas note que isso só acontece se a saída do processo muda. Isso não acontece se o set point é alterado. Isso não corresponde ao comportamento esperado de um controle PID. Porque se o set point muda, obviamente o controle proporcional tem que ter uma atuação proporcional àquele erro que acontece na entrada do controlador. Então, é por isso que eu acho que essa biblioteca ela tem que ser usada com muito cuidado. Se ela for usada, ela tem uma abordagem para o controle PID que eu não concordo.
E é uma pena porque essa biblioteca ela implementa algumas coisas muito interessantes, como o caso do autotuning. Ele faz um ajuste automático dos ganhos, utilizando várias regras de sintonia automática que você pode escolher quando executa o código. Só que é uma pena porque eu acho que a implementação do PID desse código está um pouco estranha, até um pouco incorreta. Se você discorda de mim e tem uma justificativa de por que essa biblioteca funciona dessa forma, deixa um comentário. A gente pode discutir isso e se eu conseguir enxergar por que eu estou errado e por que essa biblioteca na verdade está correta, eu gravo um outro vídeo falando sobre isso. Se esse conteúdo foi útil, deixa um like, considere se inscrever no canal, toda semana tem um conteúdo diverso sobre a área de engenharia de controle. Um forte abraço e até a semana que vem.